Entendeu? Eles atendem quando a gente precisa mesmo. E geralmente não cobram nada mesmo, né? Porque a medicina da matéria cobra muito caro, mas a da alma não cobra nada. Para que ela tenha valor é assim mesmo, né? E aí ele foi e disse para mim assim: você que não está deixando a sua mãe ir, libera a sua mãe. Você é o responsável por que ela esteja aqui sofrendo ainda. Eu estou falando de Luiz Gasparetto. Obrigado, viu? Muito obrigado. Olha aí como eles adoram você, você viu? Senta aqui, Luiz. Vem cá. Ai, Clodovil, que bom, né? A gente se vê assim, levar um papo. Luiz, quando foi que você viu pela primeira vez uma alma, uma coisa que você não entendesse direito? Porque nós entendemos muito do que a gente enxerga, né? Quando foi que aconteceu isso com você pela primeira vez? Olha, eu tinha... Você vai me responder isso logo depois dos comerciais. Vocês acreditam que hoje me perguntaram se o café era de verdade ou se era uma encenação, se era um truque? Ah, a gente não acredita que é você mesmo que faz café. Eu faço café, bato o bolo, canto babalu em grego, faço 1000 coisas, entendeu? Bom, programa informal é assim mesmo, né? Você toma café? Eu tomo. Que boca que você fez essa? Programa informal é assim mesmo? O que você fez? Não, eu acho que eu fiz boca, não foi boca, não. Você faz um pouco de caras e bocas, né? Bom, ser humano tem que fazer caras e bocas mesmo. Não tem? Você tem pecados, Luiz? Todos. É? Todos. Todos mesmo? Nós somos todos pecadores mesmo, né? Olha, eu não me preocupo mais com isso, não. Mas qual é o pecador pior? Aquele que tem consciência ou que não tem consciência dos seus pecados? Não, eu acho que é quando você julga que alguma coisa é pecado, né? Ah, é a gente que estabelece? Ah, sim, tá tudo na cabeça, né, Clodovil? Você faz o pecado, é aquela coisa, sexo é sexo, né? Agora, conforme você olha, a coisa fica feia ou fica bonita. O pecado é um modo de olhar, não é? Não é a coisa em si. Mas é o seu terceiro olho que você quer dizer, né? Aquele olho que é o olho da mente, o olho que... Tem o olho do coração também, né? Que claro. suaviza tudo. Você toma com açúcar, Luiz? Eu tomo com açúcar. A pergunta que eu fiz para você e que eu deixei no ar antes do break foi a seguinte: quando foi que você pela primeira vez viu uma coisa que você não entendia? Olha, você veja, eu tive a felicidade de nascer numa família que era espírita. Minha mãe, médium, psicógrafa e tal. Já entendia, já estudava mediunidade, essas coisas todas. Quer dizer, você tinha um certo contato com o material, né? Porque minha mãe conversava com a gente, fazia perguntas. Não era tão estranho. Mas a primeira coisa, eu me lembro, nós mudamos para uma casa nova e eu comecei a ficar muito estranho. E me vinham umas ideias de que eu queria me matar, que eu queria me suicidar. Aí eu escrevi uma carta para minha mãe que eu ia me matar. Devia ter uns 7, 8 anos de idade. Que eu ia me matar, que eu ia embora. Minha mãe, você já viu, né? O susto que ela levou, né? O que está acontecendo com esse menino? Ela me apertou. Mas o que está acontecendo? É esta mulher que está do meu lado. Tinha uma mulher de cadeira de roda do meu lado. Entendeu? Que quer que eu vá embora. E minha mãe se assustou, porque naquela casa tinha morrido uma senhora mesmo de idade que tinha cadeira de rodas. Aí ela conversou comigo, disse que não, isso é vontade dela, você capta a vontade dela, você não tem nada com isso, a mulher é uma pessoa muito depressiva, aí morreu, ainda continua depressiva. Vamos rezar, vamos levantar o pensamento, aquela coisa toda. E aí passou, né? Eu já entendi que essas coisas podiam acontecer. Assim, quando começou para valer... Quer dizer, você não teve medo da visão? Eu não tive medo, medo não, eu fiquei confuso, porque você quando você vê, ao mesmo tempo, é uma visão diferente, sabe, Clodovil? Não é uma coisa que você vê assim com os olhos, pelo menos comigo. Tem vários tipos de você ver, né? Eu vejo com o corpo inteiro, eu sinto o cheiro com o corpo inteiro, eu vejo com a cor pelo corpo inteiro. Então, é uma coisa que entra dentro de você, a imagem. Mesmo que você tente sair dessa imagem, a imagem persiste em você. Então, eu não sabia lidar com isso na hora que começou a acontecer. Mas como minha mãe já era treinada, porque ela estudava, ela tinha mediunidade, tudo, ela foi me dando aquele suporte, entendeu? Meu pai também. Não, isso é assim, isso é mediunidade, isso acontece. E como você sai dessa e tal, sabe? Quando a coisa não é boa. Então, para mim, nunca teve problemas. Tanto que, com 13 anos, que estourou mesmo a coisa, eu ia ao centro, eu achava aquilo ótimo, nunca tive medo de nada. Você aqui, por exemplo, você está vendo alguma coisa? Olha... Se você olha para trás, você enxerga alguma coisa? Eu estou atento no que eu estou dizendo. É uma coisa que acontece, às vezes, espontaneamente.
Eu aprendi com o tempo que as coisas mais tensas, mais difíceis de uma pessoa, elas sobressaem, porque estão cheias de energia. E aí você capta mais fácil, entendeu? Agora, essa questão de espírito, nem sempre dá pra gente ir atrás dele, né? Querer sentir. É quando eles se mostram, entendeu? Eles se mostram. Quando eles se mostram, a coisa acontece. Pois eu sou daquela política, sabe, tudo, viu? Que eu quero viver aqui. Eu quero estar aqui entre os vivos, entendeu? Eu gosto muito pelos mortos. Poxa, mas você, Gaspareto, que vive com os pintores... eu acredito que existe esse trabalho, que existe essa coisa. Eu tenho uma hora para isso, tenho um momento para isso. E do resto a gente é gente como todo mundo. Sabe, esse negócio de ficar buscando muito, essa outra dimensão, você tem um bom brilhantão na orelha também, quadrado e tudo, né? É bonitinho, né? Nossa, mas é bonitinho, não, um tijolinho, né? Mas eu gosto. E essas coisas combinam com espiritualidade? Olha, tudo depende do conceito. O conceito religioso de espiritualidade, há muito tempo eu abandonei. Para mim, espiritualidade, Clodovil, você é o profundo das coisas. Você olha para um quadro e vê a alma do quadro, a ideia, o sentimento, o artista que está atrás do quadro, a música, o dinheiro. O dinheiro é uma coisa que tem uma alma por trás. As coisas têm uma alma por trás. Eu acho que uma das características espirituais é a beleza, por exemplo. Beleza, graça, fartura, luxo, porque a natureza é luxuosa, né? Mas a natureza é elitista. E ela é aristocrata, ela separa as coisas sozinha. Agora, o povo fica onde nisso, Luiz? Eu acredito o seguinte, eu acho que você tendo ideias novas, você vai ensinando algumas coisas. Eu acho que muita coisa que a gente aprendeu sobre espiritualismo vem de preconceitos, de épocas, de outros costumes, de outras pessoas que até envolvidas por certa época e que não foram fundo no assunto. Eu acho que hoje, modernamente, a gente tem cultura, a gente tem estudo, a gente está numa outra dimensão. A gente pode reavaliar esses valores, né? Mas para chegar aonde? Eu acho que para chegar à felicidade. Eu tenho dentro de mim que quando a gente atinge a essência ou o essencial das coisas, a gente é feliz. Que as coisas, não importa o que você faça, mas com que cabeça você faça, com que alma você faça. Você está entendendo? E as pessoas têm a cabeça, ainda assim, num processo de educação, vencendo as ilusões, aprendendo a dominar essa máquina fantástica que é a nossa cabeça, uma máquina de imaginação, de criação, que nem sempre a gente cria as melhores coisas pra gente. E a gente está aprendendo, está numa viagem, e nessa viagem está tomando consciência. O que é o diabo para você? O diabo é um pano de fundo para a luz aparecer. O diabo é um estado mental em que ele aparece para que você tome consciência da luz. Se não houver o contraste entre aquele negro e aquele mais claro, você não enxerga a luz. Quer dizer, todos nós somos luz, todos nós somos perfeitos, completamente perfeitos. Mas você não tem consciência dessa perfeição. O contato com esse artifício que a natureza criou, chamado diabo, chamado ego, chamado mal, chamado negro... Quer dizer que, segundo você está dizendo, e o que eu estou tentando entender, o diabo é a gente mesmo. O diabo é a vida, né? A vida cria o avesso dela, para a gente entender o lado direito. Entendeu? É o contraste. Você vê consciência, lucidez, é contraste. E Lúcifer é aquele que traz a luz. Não em si, mas ele faz ela aparecer. Bom, então o lado direito dessa história toda seria Deus. O único lado. Só tem um. É? Só tem um. Quer dizer que Deus e o diabo são a mesma coisa? Não tem dois, é a mesma coisa. Não tem dois. Ou ele é tudo ou ele não é nada. Ou ele é tudo, pensa comigo, viu? Ou Deus é tudo, ou tem dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Aí você vai perguntar, mas quem criou os dois? Um terceiro? Então chega uma hora que você percebe, não, que tudo é obra e artifício da natureza no sentido de criar consciência. Eu costumo contar pro pessoal que faz os meus cursos... Quer dizer, como um pai, que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Não é verdade? Da ocasião e da necessidade. Quer dizer, é mal comparado que o homem é uma semelhança só, né? Mas depende da interpretação da criança, você impõe à criança muitas coisas porque sabe que é bom. Por exemplo, a criança não quer ir na escola porque é o primeiro dia de aula, está nervosa. Mas o pai insiste e põe ela lá. Ela se revolta contra os pais nos primeiros dias. Depois ela percebe que é bom. Então, muitas das coisas do sofrimento, da nossa dor, a nossa visão aparente, infantil, aquilo é um mal, aquilo é um monstro na vida. Mas aquilo lapida a gente. Aquilo provoca surgimento como uma semente que você joga na terra e ela é bombardeada, retorcida e ela se arrebenta, entendeu? Numa planta, numa coisa muito maior do que ela era. A gente também passa um período na evolução
em que isso que você chamou de diabo, né, que chamou do mal, ele lapida. Agora, chega uma época que nós estamos aproximando dessa época, que o mal vai deixar de existir, o sofrimento vai deixar de existir, porque a inteligência substitui. Quer dizer, quando o indivíduo é muito primitivo, estímulos fortes o fazem mover. Mas depois isso acalma. Você não acha que o que está acontecendo agora com o Brasil é uma coisa de um primitivismo sem tamanho? Olha, eu acredito que faz parte da nossa educação como povo, né? Essa questão da gente ter que se olhar um dia e ver o que nós estamos fazendo conosco, né? Parece que nós não temos consciência social. Então, a gente está nascendo a consciência social a partir dessas coisas. Você precisa se olhar e ver o poder que você tem. Nós jogamos como povo o poder na mão de meia dúzia e nós não assumimos a nossa responsabilidade social como adultos. Eu tenho a impressão que o pobre está pleiteando casa e comida de graça novamente, como se a gente ainda tivesse um regime de escravatura. Olha, eu acredito que não, porque criança também se cansa do abuso dos pais. Eu acho que a gente tem tomado o governo e os governantes como paizinhos da gente, que devem fazer as coisas pra gente. É o que eu estou dizendo. Não é? Então tá na hora da gente acordar, quer dizer, mas a dor cansa, a adolescência chega e você começa a se incomodar. Você acha que espiritualismo e política, essas coisas se misturam? Ah, completamente. Gente, olha, o pessoal aí de fora que acha que não, é a pior besteira. Porque o que é a política? A nossa vida social. Se você se omite como político, você está tomando partido. Você fala, não voto, não sou político, não faço nada. Não, você é um partido também dos omissos. E os omissos influenciam a história. E a história vai influenciar você. Goste ou não, quem está no poder vai influenciar a tua vida. Então, veja bem, é uma questão humana. E tudo que é humano é espiritual. Você tem consciência da credibilidade que você tem, da importância que você tem? Você toma cuidado com o que você fala? O que é a palavra para você? A palavra, para mim, é a capacidade de transformação. O poder da transformação. O poder da mudança. A palavra é a espada. Ela tem a responsabilidade de destruir e de reconstruir. Porque ninguém pode só destruir. Então, a transformação é feita justamente disso, da destruição e da reconstrução. Então, quando você lança, isso está errado, aí. Então, o que é certo? Faça alguma coisa certa. Então, a palavra, ela pode chegar e dizer, não, quando eu vi isso daqui faz mal para você. Veja, isto faz bem, experimenta. Quer dizer, a palavra, ela é um mecanismo. Agora, quem deve dirigir a palavra é a alma, né? A essência. Eu tenho duas coisas assustadoras com você. No dia que você foi ao hospital e que você saiu do hospital e você disse que a mamãe estava com 2 médicos, eu levei literalmente um susto. Um mais velho e um mais novo. Você me perguntou se ela tinha algum parente que teria sido médico. Eu me lembro bem do que você me disse. Você saiu de lá por volta da 1h da manhã e eu em seguida entrei na UTI e conversei com ela exatamente da maneira que eu achei conveniente depois do que você me falou. E eu não vejo você religioso, não vejo você essas coisas. Eu vejo você de uma outra forma. Agora, que gente é essa? Como é que você enxerga essas coisas? Como é que isso acontece para você? Como é que você tem a referência do que você está vendo? Veja bem, quando uma pessoa me convida ou me chama, eu sou muito esquisito, sabe, Clodovil? Eu não sou uma pessoa assim, boazinha, que vai para salvar um, que vai para salvar outro, que quer resolver todos os problemas das pessoas do mundo, que todo mundo vai chegar para mim, vai contar os seus problemas e eu vou ficar ali fazendo, sabe, tipo bonzinho, com a olhar. Eu não tenho muito saco. Mas tem uma coisa que eu ouço. Se alguém me pede alguma coisa e essa voz vem de cima, eu vou. Você está entendendo? Então você, Gaspari, gostaria que você desse uma apresentação de pintura mediúnica para vender quadro para orfãozinho. Não faço. Eu já sei que eles não querem, os pintores não querem essas coisas. Eu não estou aqui para pintar para espírita. Estamos aqui para fazer outra coisa. Então, eu escuto muito isso. Então, quando você telefonou e tal, aquela coisa, a voz vai que isso tem uma importância. Então eu vou, eu não quero saber. Aí eu me ponho na mão deles. Estou ali acompanhado de uma força que eu já conheço, que só dá bola dentro, entendeu? Eu vou. Aí quando chega lá, é uma coisa assim muito de seguir a energia, você entendeu? E vem aquilo, e eu falo, e vem a coisa, e eu faço. Mas quando eu estou movido por isso que eu estou dizendo, porque você não foi nada terno, você não foi nada carinhoso. Você chegou e disse com esse tom, porque você tem um tom meio agressivo, meio antipático. Eu sou. O que você não é o tom que eu estou dizendo, tá? Agora, ali atrás você me disse uma coisa, porque eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do ato de morrer, mas não da morte em si. Porque a minha mala, eu não vou carregar minha mala cheia, já aprendi isto. Claro. Este brilhante, eu não quero que me roubem.
porque eu não roubei de ninguém. Mas se eu vou largar e meu cachorro não vai ter gaveta, eu digo isso sempre. Mas você me disse uma coisa ali que me assustou. Nem sempre é bom do lado de lá. Ai, não é mesmo, pra gente. Quem que não é bom? Olha, acho que fazer bom vocês fazer força pra ir ficando. Porque não é, não. Clô, ó, eu vou explicar o seguinte. Eu tive muitas experiências assim, de sair do corpo lúcido. Sabe, você sai do corpo, você sai, o corpo fica e você sai. Pá, entendeu? Então, coisa assim, sabe, você não... Tão lúcido que você não tá dizendo, tô sonhando, essas coisas. Como eu fiz psicologia, eu manjo das diferenças. Tudo bem. Então, tava ali naquele sonho lúcido. E você encontra o mundo astral, você encontra as pessoas e você vê muita coisa. Agora, qual é a diferença? Lá e aqui. A diferença é a seguinte. Aqui a matéria é como uma borracha para eletricidade. Ela te contém. Tudo aqui é menos. Tudo aqui é menos. Você é menos aqui, você sente menos, tudo é menos. É como um descanso para você ficar treinando, lidar com seus aparelhos. Isso aqui é um descanso? Isso daqui é um descanso, bem. Você não viu nada. Aí, você sai, você se liberta dessa contenção. Tanto que você vê, por exemplo, sonhos, você vê que sonhos são muito intensos, porque você está fora da matéria. Então você sai da matéria, as coisas são muito vibrantes. Você está querendo dizer o abrangente. Quando você escapa disso, você vai para o abrangente, vai para o todo. Não é isso, não. Você fica um pouquinho mais solto, mais dinâmico. Não vai para o todo, não. Você fica mais dinâmico. Mas e que evolução é essa que os espíritas falam tanto? Então não é para chegar ao todo? Como é que você evolui? Essa entrevista de que tem uns 45 meses para gente mas escuta aqui, a evolução não é para você ficar melhor, porque você já é. É a descoberta do que você é. Evolução é a viagem da consciência. Todos nós somos a consciência. Você imagina mas então imagina a viagem da consciência dos políticos brasileiros, da grande maioria. Meu amor, todo mundo está experimentando. Não vai ser uma viagem, vai ser uma explosão, né? Clô, você pode ficar espantado, mas eu não acho que eles são muito diferentes da gente, não. Porque eu acho que eles foram criados como nós, assistiram meus programas de televisão, foram às escolas semelhantes. Não concordo não. Não vou bater boca, mas não vou concordar mesmo. É o brasileiro no poder. Eu sou semelhante, mas eu não sou parecido. Mas é o brasileiro no poder. Isso eu não aceito de jeito nenhum. Porque eu sou semelhante a muita gente que explora os outros, mas igual nem pensar. Eles também não querem ser igual a mim, porque eles me chamam de bicha. No poder. Você tem todo tipo de gente. Agora, é uma representação do povo brasileiro que está no poder. É Brasil. A gente gosta de dizer, eles são os culpados e a gente não. Não, mas tem eu não gente disse muito isso. boa no mundo e tem gente que não é. Nós estamos falando de viagem, de carregar a sua consciência, que é uma outra história. E eles estão aprendendo com isso. Todos nós estamos aprendendo. Todo mundo está se desenvolvendo. Entendeu? Deus não erra. Deus está no leme. É a gente que não entende o mecanismo da vida. Por que a vida faz essas coisas? O que ela quer conosco? O que a vida quer ensinar pra gente? O que ela quer desabrochar na gente? Por mais que tenha sofrimento da humanidade, a gente já cresceu muito. Você fala completamente diferente de algumas pessoas que eu conheço. Quer dizer, por isso você é você. Tá bem. Olha para aquela lente que é a lente da verdade e abre o jogo para mim. É aquela lá. É a lente da verdade. O que é o Chico Xavier para você? É um médium extraordinário. Extraordinário. Né? De uma obra fantástica, de uma participação social na consciência brasileira muito grande, que despertou centenas de brasileiros para a reencarnação, para a vida após a morte. É um homem que merece nota 10. Não tem dúvida. Você continua um pouquinho comigo aqui ainda, porque o desenho do programa é assim. Depois você me entrega o livro, as fitas, tudo que você quer. Esse é o material que eu estou fazendo agora, as coisas que eu estou transando agora, que eu queria que você visse. Ok. E tem um quadro também que você trouxe para mim. E tem um quadro que eu dou de presente para você, que é uma litogravura linda. Que eu adoro, o Manet que fez. É o Manet, mas isso é uma... Achei que essa mulher tinha tudo com você, viu, Clodovil? Você achou? É. Talvez fosse o chapelão, né? Não sei, entendeu? Tem qualquer Talvez o chapelão, que eu já gosto um pouco. Discreta, sem querer. Uma boa luva, entrega a Deus, aquelas coisas, tá bom. E eu fiquei impressionado quando eu vi você trabalhar pela primeira vez. Você tá fazendo essa coisa de receber os pintores e pintar com as mãos e com os pés e tal. Foi uma maravilha. Eu também me impressiono até hoje. Mas é bonito o trabalho, né? É muito bonito mesmo. Luiz, fica aí. Tá legal. As nossas estrelas comerciais entram agora, mas eu volto. Marcos? A dona Antonieta de Freitas mora na Avenida Nazaré, mas eu não vou dar o endereço, quer dizer, deu a avenida, mas não dou o número do apartamento, da casa, nem pensar, porque as pessoas passam trote, atormentam, deixam as pessoas loucas, aquelas coisas brasileiras. Mas o que ela diz aqui é até interessante. Ela diz que não me suportava, não podia nem ouvir a minha voz, que era uma coisa que eu tinha nojo, me achava enjoado, me achava fresco, me achava um monte de coisa, entendeu? E agora, ela acha que essa frescura é até saudável, porque ela entendeu. E ela me pergunta se eu aprendi na vida, inclusive a controlar a tal da frescura.
E diz coisas muito bonitas. Ô, Antonieta, muito obrigado, porque a intenção do programa é essa mesmo, né? A gente passar para vocês dentro do que a gente chama de verdade. Será que existe alguma verdade? Mas enfim, a gente tenta, né? Olha o que eu vou mostrar para vocês. Essas coisas são de Deus. Eu juro por Deus que eu li uma carta que falava nele e eu não tinha nada que trazer a fotografia. E trouxe. Sabe quem é? E sabe quem está de costa ali, ajoelhadinho, abaixadinho ali, conversando com ele? Euzinho com um amigo meu, Marcos, que me levou lá, que esse rapaz que está aqui, ó. Ele que me levou no carro, porque eu não podia dirigir, eu estava muito chocado ainda com a morte da mamãe. O Marcos hoje em dia mora no Canadá, é um querido amigo, como se fosse um irmão mesmo. Está casado, morando no Canadá. E foi uma conversa tão boa nesse dia que o Chico me disse, mas você veio aqui para conversar com sua mãe, aqui não é sendo telefônico, a gente não pode ligar para as almas. Tão bonitinho ele, eu adoro, adoro, uma pessoa iluminada. Da mesma maneira que eu